a gente vinha acompanhando e tinha muita dificuldade. A gente teve e tem um excelente trabalho do Brasil I/O, que nos deu muito subsídio no começo. A gente tentou fazer coleta de dados e é algo muito difícil, como grupo, como rede de análise. O pessoal trabalhava forte e o pessoal do Brasil I/O era fantástico nisso, quando a gente teve aqueles apagões do governo, né? E, apesar de tudo, a gente consegue bater os dados hoje. O governo continuou mantendo as informações agora para esse segundo momento. E a gente tinha muitos dashboard em universidade, algumas informações, mas sempre muito restrito, ou difícil de acessar, ou eu queria ver a minha cidade, ou uma região, e sempre ficava um pouco não tão intuitivo. Então, nessa busca de fazer algo mais acessível e lidar direto, sem ter que mexer nos bancos de dados, a gente desenvolveu esse painel. Então, o intuito dele, como um todo, é que vocês tenham um local de fácil acesso onde vocês possam ver a cidade de vocês, o estado de vocês. Esse primeiro aqui, estou mostrando, é mobilidade, mas tu tem os links, eles interagem uns com os outros, e aí vocês podem fazer a pesquisa. Então, link na descrição aí, gente. Se vocês quiserem acompanhando conosco, até vai ficar mais legal, aí vocês tiverem perguntas, perfeito, vamos contemplando. Então, o que é o ponto? Como é que está a pandemia? A pandemia ainda está ocorrendo. Se eu quiser, por exemplo, olhar casos e óbitos em países diferentes e fazer comparações, toda vez que tu abrir, tu vai ter sempre dois extratos aqui, né? Tu vai ter a faixa de casos e a faixa de óbitos. Eu deixei ali um filtro de United, porque justamente eu queria mostrar para vocês já uma pauta que a gente vai abordar sobre vacinação e tal. Mas vamos colocar que vocês quisessem ver o Brasil. O único ponto é que, como a gente usa como banco de dados, o survey da Johns Hopkins está em inglês. Mas aí, escreve um Brasil com Z ali, tá tudo certo. Vocês selecionam o país de interesse e vocês vão ter como é que está o acompanhamento. Bom, a gente tá vendo aí que deu uma curva assustadora, no finalzinho ela dá aquela queda e sobe de novo. Então, isso, só para deixar claro, isso aí são os novos casos por dia, né, Bragatti? Perfeito. E a gente registrados. Tá trabalhando aqui com o número absoluto dos casos. Tu pode fazer uma abordagem que é muito comum, que é tu nivelar por 100 mil habitantes, para te tirar efeitos de tamanho das amostras, mas aqui a gente olha, tu vai ver os casos no país, tá? Então, tipo, novos casos aqui, a gente tem um total ali, aí tu para aqui em cima do dia, tu clicando aqui, ele vai te dar o dado direitinho. Daquele dia, como é que foi a amostra e tal, e aí clicando fora ele volta para o dado global. Sim. A gente pode, dos nossos objetivos futuros aí é fazer filtros para pegar só a linha de tudo aqui. Aí a gente acabou de lançar, então vamos melhorando, deem feedbacks para nós. O intuito é sempre ser o mais fácil possível de navegar. Agora melhorou, o pessoal deu feedback aqui, agora sim. O que a gente tá vendo ali nesse primeiro gráfico, esse finalzinho aí que tem uma subida, isso é um dia único? Não. Um dia, é um dia. Uma semana. Cada ponta dessas é um dia. Entendi. Quando tu olha, por isso que a gente usa muito a média, né? Vocês lembram dos grupos que se juntaram das frentes jornalísticas lá para fazer os informativos no jornal? Pois bem, quando tu trata de infecto, de epidemia, tu tem que sempre tratar por semana epidemiológica, é o mais adequado. Porque justamente a gente tem aqueles problemas de entrada de dados que todo mundo já ouviu falar. Mas se tu quiser olhar uma questão pontual, é interessante tu ter o dado por dia. Claro que tu vai ter efeito final de semana, entrada de dado, e tu tem sempre o efeito aqui no cantinho do atraso. Mas, de toda forma, ainda é relevante tu olhar caso dia. E aí, para combater isso, a gente sempre tem a linha de média. O que eu acho interessante aí, Bragatti, é o seguinte, enquanto você tem os dados por dia, igual você falou, tem essas variações bruscas, né? A gente tem uma linha de tendência aí nos últimos 20 dias, né? Que é bem claro de entender. A gente vê se ele está subindo, estável ou descendo. Quando a gente faz um recorte mais curto, tu vê a linha. A linha, ela te mostra. Essa nossa, tu vai dizer, mas não está subindo tanto. Mas, gente, quantidade de casos que a gente está por dia, isso não é normal. Não são números, são pessoas com caso. A gente para ali no último dia ali, vocês vão ver lá 70, 80 mil casos dia, sabe? Isso e subindo, isso não é bom, gente. Se a gente tem tanto caso assim, obviamente que a gente tem muito óbito também. 2 mil óbitos por dia não é normal, nunca vai ser.
Isso a gente tem se falado aí toda semana, né? Quem acompanha o Plantão Covid nas quintas, a gente vem mostrando essa desaceleração da queda que aconteceu no final de abril, início de maio. E aí a gente já vinha falando, olha, desaceleração de queda, pessoal, na verdade é entrada de caso que não apareceu ainda, isso ainda vai aparecer. Aqui a gente está olhando para os casos registrados, então tem todo aquele processo de demora na notificação, demora para o dado entrar no sistema, então tem sim um atraso. É importante ressaltar também que nesse dia 2 ali, que é o último registro, ele foi o segundo dia com o maior número de registros de casos da pandemia, esse último dia aí, com 95 mil. Não é normal, e se eu não me engano foi numa quarta-feira, foi essa última quarta-feira agora. Ou seja, não é como é que fala quando está sobrecarregado do fim de semana? Não é um atraso do fim de semana, são casos que estão entrando no sistema de uma forma brusca e podem sim representar aí uma subida mais forte para os próximos dias, né? Então a gente vai tentar manter o mais atualizado possível, né? E para ser acessível, e sempre perguntem, coloquem lá, poxa, já atualizou? Não tem problema cobrarem. A gente está tentando entregar o mais atualizado e fidedigno possível sempre. Vocês entraram no site, no painel, vocês vão ter primeiro esses dados de casos registrados, que é bem parecido com o que aparece no jornal, né? Só que a gente tem aí as análises que são feitas. Então, essa linha de tendência que a gente já mostrou, que está no meio, né, os novos casos por dia, então vocês conseguem ver aí com mais clareza se está subindo ou descendo. E aí vem depois a média móvel da taxa de crescimento, que talvez seja um pouco difícil de entender a princípio. Então explica para a gente, Bragatti, como que as pessoas que não têm costume podem entender esse dado aí? Imaginem assim, tá? A média por si só, todo mundo já pega, né? Só que é a média do crescimento. Então, se a gente vê ela estabilizada, como ela anda aqui, ó, não é um bom sinal. A gente ainda não está tendo o efeito que a gente gostaria. O crescimento está num platô. Igual na curva, né? Lembra? Todo mundo falava no começo, achatem a curva. A gente tem que fazer o mesmo com a taxa de crescimento. A gente tem que reduzir ela. Então, quando tu olha no óbito ali, se a gente olha na curva maior aqui... Não está aparecendo seu mouse. Aqui. Agora sim. Aí a gente entende por que na média móvel a gente está vendo aquilo. Tu teve um sinal maior para aparecer na taxa de crescimento. Enquanto ele é um sinal pequeno, a média sempre vai ser um menor indicativo. Mas ela é sempre um indicativo mais conservador. Então, ele sempre nos traz uma informação de que a gente ainda não atingiu um patamar, ou o patamar ainda não está tão adequado para a gente mostrar um indicativo. Do tipo, olha, a gente está tendo uma reversão de tendência. Essa reversão fica bem mais significativa quando a gente olha para a média móvel da taxa de crescimento. Por isso que ela está aqui. Ela é para ser aquele indicador de tipo, não altera tanto com o diário, ela ainda é mais responsiva do que uma média simples de tendência nos últimos 20 dias. Então é para ser aquele assim, vocês estão vendo reversão de tendência, dá uma olhada na taxa de crescimento. Certo. E aí, vamos tentar traduzir os casos então. A gente já está vendo o aumento de casos, que é visto ali na curva maior. Existe uma tendência na curva do meio de aumento e uma estabilidade da taxa de crescimento, ou seja, ela está crescendo na mesma na mesma velocidade. Mas ela está crescendo por dia. Todo dia ela cresce em relação ao dia anterior. Ela baixou 0,3%, 0,2%. Isso quer dizer que ela está estável. Isso não é um bom indicativo ainda para nós de que a gente pode estar flexibilizando, pode estar tranquilo. Eu me vacinei e vou sair na rua sem máscara. Não, meu amigo, ainda não dá. Sabe? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre a vacinação. Mas isso aqui é o indicativo conservador, te dizendo, olha como é que tá. Se não mudou aqui, ainda não estamos tendo um sinal de que a onda está diminuindo. Na verdade, a gente vai ter o efeito inverso, né? Se ela está nesse platô e está aumentando flexibilização e está aumentando o número de pessoas relatando sintomas, daqui a uns dias a gente vai ver efeito aqui. Sim. O caso ideal aí, que seria a curva decrescendo, como é que estaria esse gráfico aí? Só mostra no mouse. Ele estaria no zero? Ali embaixo? Tu diz aqui? Não, sim. Se a gente chegar com uma taxa de crescimento... Vamos colocar aí. Ela consegue estar para baixo de zero, né? Negativo. De outro país, sim. Vou pegar aqui. O pessoal que anda vacinando, tá? Tu vê isso aqui nos casos, ó.
Aí, isso. Tá? Facilita bastante para entender. Obviamente que aí quando tu tem óbitos e os óbitos já estão mais controlados, tu vai ver menos efeito na média. Sim. Mas quando tu vê o sinal grande caindo, lembrem que ele é conservador, né? Então, fica bem claro. Isso é o que a gente gostaria, né? Esse gráfico aí dos Estados Unidos, para quem não percebeu. Por que eles estão assim? Eles estão com um índice alto de vacinação. Aí sim a gente pode começar a falar sobre efetividade. No Reino Unido aqui, por exemplo, tá? Olhem lá. A gente teve o processo da vacinação, teve um excelente controle pandêmico, e aí tu olha para o quadro dos últimos 20 dias aqui. Como ele é um recorte dos últimos 20 dias, o que tu olha nesses últimos 20 dias? Que aumentou bastante os casos. Porque eles chegaram em patamares de grande controle, mas já quadruplicou. Não é aqueles casos absurdos que eles tiveram uns dias, um mês antes, lá no começo do ano. Que aí a gente tem um número mais alto. Mas, de toda forma, ainda assim eles estão tendo crescimento. Aí, basta fazer pesquisa. Vão atribuir a variantes e tal. Isso tem que ser pesquisado ainda. Tem que ter muita pesquisa. Mas como eles têm um rigor de controle e testagem, fica mais fácil de gerar novas hipóteses. E aí, Bragatti, volta para o Brasil, por favor. O pessoal está perguntando aqui se tem como olhar por estado e tudo. Como que a gente faz? Vamos lá. Vocês voltam no botãozinho do voltar lá e, em vez de sair do país, vocês queriam comparar, sei lá, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos, vocês vêm para Brasil, regiões e estados. Tu tem o mesmo painel, só que aí tu pode filtrar. Aí tu pode clicar aqui se tu já está com a ideia de ir para alguma região específica, e aí dentro dela tu vai ter cada um dos estados daquela região. Muito legal isso. E aí aqui é a cidade para te buscar. É interessante, eu acho que mais interessante do que o estado, porque o estado é até mais acessível, mas a cidade não é tão acessível assim. Exato. Os dados estão lá no Civep Grip, não é todo mundo que tem condição de baixar aquela planilha gigantesca. Então, 17 GB é judia da gente, viu? Aí, por exemplo, que acessa a região? Peraí, tu pode clicar aqui, que é como se fosse passando slides, e aí pular direto para a região, ou tu pode ir pelo painel lá do começo, aqui ele vai voltar um por vez, né, dos 8. Aí no primeiro aqui é países ou regiões. Quando tu clica nele, ele vem pro próximo aqui, estados. Aqui tu pode ver cada um dos estados, filtrando, e aí, tipo, tu pode ir pela região. Eu quero ver Rio Grande do Sul. Então, tu vem para região sul, vai ter o quadro de toda a região sul aqui, e aí tu pode filtrar o teu estado de interesse. Rio Grande do Sul, como é que está no momento? A tendência de casos está em crescimento. A gente vai mostrar Belo Horizonte também. Enquanto ela não manda aí, coloca Belo Horizonte aí, que agora eu fiquei curioso. Então, Belo Horizonte a gente está recebendo muita notícia de que está subindo também. Minas Gerais. Aí a gente coloca aqui Belo Horizonte. Aí a gente vê os casos, como estão os casos, né? A tendência é de crescimento. A tendência média está estável. Um leve decréscimo, mas nada significativo se tu olha na escala global. Nos últimos 50 dias, de 0,69 para 0,47. Mas então, é um crescimento. É um platô ainda. A gente diz que ainda está estável, né? Baixou o número de óbitos? Baixaram. Isso, de fato, baixou. A tendência de óbitos diminuiu. E depois a gente fala de Goiás e Bahia, para depois a gente passar pro... Aí a gente vai fazendo junto e vocês podem fazer aí para olhar também, gente. Aí vocês já ficam craques aí, já vão nos dando feedback. O link tá na descrição e eu também tô mandando no chat aqui para quem... Aí vocês vão me perguntar, poxa, mas parece que tem mais espaço, né? Lembrem-se, toda cidade, quanto menor a cidade, menor o número de habitantes, menos entradas a gente tem, né? Então, obviamente, tu vai olhar aqui, na escala global, Estância Velha tá com uma faixa ali de, no máximo, de 50 a 150. A gente teve uma explosão ali de dados de entrada nesse período aqui.